E dando continuidade ao nosso terceiro Congresso Nacional de Gestão, Economia e Contabilidade, hoje teremos o professor Diego Carneiro. Muito obrigado, professor, por ter aceito o convite mais uma vez. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Joiciane, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês. Hoje, bem, primeiro, eu me chamo Diego, né, como já foi apresentado. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Ceará, do Departamento de Economia Aplicada. Minha especialidade é avaliação em políticas públicas. E hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou no último ano, né, 2023, e as pesquisas que estão em andamento, que eu acho que são do interesse aqui do evento, né, e de vocês como todo. Primeiro, o trabalho que a gente vai discutir hoje aqui, na verdade, é um conjunto de trabalhos, certo? Que são resultado de uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Nessa nossa parceria, nós buscamos avaliar, né, os instrumentos de incentivo fiscal para o desenvolvimento do Nordeste, né, que são geridos pela SUDENE, em particular um deles, né, que é o incentivo de redução de 75% do imposto de renda pessoa jurídica, e a gente vai tentar entender como é que, primeiro, qual a lógica por trás desse instrumento, como é que ele busca atender, né, o que ele se propõe, como é que ele colabora para o desenvolvimento do Nordeste, e depois nós vamos, depois de entender essa lógica, nós vamos mostrar alguns resultados dos trabalhos, pincel alguns resultados aqui das nossas avaliações, para poder compartilhar com vocês. Por se tratar do encontro acadêmico, né, eu tentei ser técnico, mas sem ser muito hard, né? Tô tentando colocar de uma maneira que seja compreensível para todos, tá certo? Então, só dando os créditos aqui, esse trabalho é capitaneado pelo professor Guilherme Ife, e aqui nós temos a equipe de pesquisa, né, particularmente que eu fiquei à frente, né, junto com o professor Edward, lá do curso de Economia Rural, certo? E aqui são os outros nossos assistentes de pesquisa. A nossa apresentação ela vai ser dividida em três etapas. Na verdade, esse projeto ele contemplou uma série de metas, e eu puxei duas aqui que eu considerei que eram mais pertinentes para o nosso caso, foram aquelas em que eu pude participar diretamente, certo? Então a gente vai fazer uma contextualização, vamos explicar um pouquinho sobre a história dos incentivos fiscais, não a história, mas a história do porquê, né, deles, e para que ele se propõe, e por que ele funciona, ou por que ele deveria funcionar, segundo a teoria. Depois nós vamos falar um pouquinho da relação entre os incentivos e a eficiência econômica, e depois nós vamos mostrar os resultados da avaliação de impacto que nós fizemos para esse instrumento. Então, para poder entender os incentivos fiscais, a gente tem que entender um pouco a questão do desenvolvimento regional no Brasil, em particular o desenvolvimento na região Nordeste. E como é que os incentivos vão se encaixar nesse panorama, certo? Primeiro, a região Nordeste ela é emblemática quando a gente fala em desigualdade regional no Brasil. Para poder entender isso, eu trouxe alguns dados aqui do IBGE. Aqui eu tenho algumas informações, como a população, o produto, né, em bilhões de reais, e o produto per capita. Se você observar aqui a região Nordeste, você vai ver que mais ou menos 27%, né, da população do Brasil está situada na região Nordeste. E, por outro lado, quando você considera o produto nacional, apenas pouco menos de 14%, né, do produto ele advém da região Nordeste. Isso nos leva aqui a um produto per capita, né, que é mais ou menos metade do produto nacional. Ou seja, diferente das outras regiões, né, como a região Norte, que também é uma região pobre, mas ela tem muito menos densidade populacional do que a região Nordeste. Então, o problema na região Nordeste ele é particularmente grave, né, em função dela não apenas ser uma região pobre, mas ser uma região muito populosa. Então, ela abrange uma grande quantidade de pessoas numa situação precária. Tá certo? Para a gente poder entender um pouquinho por que isso, né, vamos tentar entender um pouquinho do histórico, tá? Sem querer adentrar de forma muito detida, mas algumas informações podem ser ilustrativas para nós entendermos por que nós chegamos nessa situação. Tá? Se você lembrar aí das suas aulas de história, né, você vai ver que a colonização do Brasil ela começou pelo Nordeste. Né? Então, durante muito tempo, nós tivemos vários ciclos, né? Ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, que foi talvez um dos mais duradouros, e esse produto ele foi produzido em larga escala, principalmente na costa do Nordeste, né? Ali em Pernambuco, Paraíba, etc. Tá? Foram os lugares onde essa produção foi forte. Só que se você observar ao longo do tempo, tá? Essa produção ela entrou em declínio, certo? Ao longo desde o descobrimento aqui do século XVII até o século XIX, ela veio entrando em declínio, sendo substituída por outros commodities, né? Como o minério, o ouro, né? Lá de Minas Gerais e o café em São Paulo. Então, o que acontece? A região Nordeste ter sido a primeira a ser colonizada, e também ter tido uma atividade econômica pujante no passado, ela fez com que, de fato, houvesse uma grande quantidade de pessoas morando aqui, tá certo? Que elas eram, digamos assim, orbitavam essas atividades agrícolas. Se você continuar aqui, né, aqui a gente parou em 1830, se você continuar aqui ao longo do século XIX, você vai ver que essa tendência ela só se acentua,
né? O branquinho aqui é o açúcar, que é a principal commodity que era produzida no Nordeste, o algodão também, né? Em algum momento também foi. Mas você vê que praticamente o café domina a nossa pauta de exportação aqui ao longo do século XIX também. Então, basicamente, o Nordeste vai ter um declínio econômico, né? E esse declínio econômico coloca as pessoas, né, que vivem lá numa situação de pobreza, né, digamos assim. Você não tem mais o motor da economia local. Ele é deslocado para a região Sudeste, e aí, a partir de então, quando o Brasil passa a se industrializar, né, na virada do século XIX para o século XX, a gente tem que essa industrialização ela nasce lá, no Sudeste, e não aqui no Nordeste, onde tudo começou, digamos assim, tá certo? Então, entender um pouco desse panorama é crucial para a gente entender aqueles dados que eu tinha mostrado antes. Por que a gente tem tanta gente num lugar e que, apesar de ter tanta gente, né, a gente tem uma região relativamente mais pobre comparado com outras regiões do Brasil. Se você pegar aqui agora o século XX, né, de 1939 até agora, você vê que a participação do PIB nordestino, ou seja, tudo que é produzido no Nordeste com relação ao que é produzido no Brasil, oscilou aqui, né, em torno de 13, 14%, sem grandes mudanças, né? No início do século XX você vê uma certa estagnação mais acentuada, que inclusive deu origem à criação das políticas para o Nordeste, né? Você tem a expansão do Denox, a criação da Sudene, né, nos anos 60, tudo como resposta a essa estagnação econômica. Esse processo de estagnação econômica, digamos assim, ele foi o start, né, apesar de já ter discussões seculares, né, quanto a políticas regionais, mas ele foi o start para políticas de incentivo ao desenvolvimento do Nordeste, para fazer o possível para que não só o Nordeste, mas as outras regiões menos desenvolvidas acompanhassem a região Sudeste e dirimisse esse desequilíbrio regional. Então, os incentivos fiscais, eles são meio que, não vou dizer criados, mas eles são intensificados nesse contexto, né? No contexto de discrepância, né? Do surgimento, da acentuação dessa discrepância entre o Nordeste e as outras regiões. Então, como eu já adiantei, né? A gente tem incentivos fiscais desde muito tempo. O marco aqui seria 1959, né? A criação da Sudene. Então, a ideia desses incentivos, basicamente, seria tentar mitigar essa desigualdade regional. Como é que se implementam, né, esses incentivos fiscais? Basicamente, eu tento aí reduzir ou então isentar algum tipo de tributo para que os empreendimentos venham para a região, né, ou permaneçam, né, ou então se expandam, no caso. Nesse trabalho, a gente vai pegar um incentivo que ele já é bem antigo, ele existe desde o começo, tá? Que é a isenção do imposto de renda pessoa jurídica, né? Se você pegar lá o demonstrativo, né, de uma empresa, você vai ver que ela tem algumas linhas que ela vai contabilizar como lucro, custo, e a diferença em cima dessa diferença, você vai aplicar uma alíquota, né, do imposto de renda pessoa jurídica. Basicamente, o que esse tipo de incentivo faz do valor que era devido, eu deduzo 75%, ou seja, vou pagar só 25% do imposto devido nessa situação. Então, assim, esse imposto, ele mudou de cara ao longo dos anos, mas basicamente ele existe desde a criação da Sudene. Então, ele digamos assim, é bem representativo, né, das estratégias de incentivo fiscal que foram tentadas aqui no Nordeste. Agora, que a gente conhece um pouquinho a história por trás, né, dos incentivos fiscais e como é que ele atua nessa questão do desenvolvimento regional, pelo menos como é que ele surgiu, eu acho sempre importante a gente ter ideia qual a racionalidade econômica por trás desses incentivos, ou seja, o que é que a teoria me diz e por que esse incentivo deveria funcionar, qual a lógica por trás dele. A gente recorre aqui a alguns autores, tá? Clássico aqui, Nobel de Economia, Paul Krugman. Ele nos diz o seguinte, que as concentrações das empresas em determinadas regiões, elas se dão por causa, na verdade, elas provocam o que a gente chama de economia de aglomeração. O que é economia de aglomeração? À medida que as empresas se juntam num lugar, elas passam a compartilhar uma série de estruturas, mão de obra, uma série de facilidades logísticas, digamos assim, que fazem com que para elas seja mais barato permanecer ali do que se concentrar na região isolada. Essas economias de escala, elas constituem o que a gente chama de externalidades positivas, né? Uma vez que as empresas que estão situadas na mesma região, elas compartilham fretes, compartilham treinamento de mão de obra, compartilham uma série de outras características que ela tem em comum, né? A própria estrutura, né, da cidade que se molda, né, para poder atender essas empresas. Isso faz com que haja o que a gente chama de externalidade positiva, né? Uma espécie de spillover, ou seja, ao produzir, o ganho da minha produção ele não é apropriado só por mim, mas é apropriado pelas empresas que estão ao meu redor. Para poder ilustrar isso, aqui eu trouxe o mapa industrial do Brasil. Aqui, basicamente, eu tenho um mapa em que eu tenho uma bolinha. Essa bolinha ela é tão maior quanto mais empresas eu tenho concentradas em uma determinada região. Então, se você olhar, se o que o Krugman falou não fizesse sentido, ou seja, se não existisse esse negócio de concentração, você veria as bolinhas espalhadas igualmente em todo o território brasileiro, certo? Só que quando você observa, você vê que elas estão concentradas em algumas regiões, nas capitais, né, do Nordeste,
e principalmente aqui na região sul e sudeste. Isso se dá por quê? Porque provavelmente essas regiões, como a industrialização iniciou por aqui, elas concentraram essas economias de aglomeração. E por concentrar essas economias de aglomeração, elas já são naturalmente mais atrativas para novas empresas do que as regiões que não têm uma densidade industrial tão grande, certo? Então, essa configuração é que gera essa, digamos assim, essa desigualdade regional que a gente observou anteriormente. Então, só explicando um pouquinho melhor essa história da externalidade, certo? Uma forma que essa externalidade pode se materializar é o que a gente chama de spillover do conhecimento. Então, imagina o seguinte, que eu tenho, aí no caso Sobral, né? Eu tenho uma empresa de sapatos muito grande e para poder, à medida que ela contrata um funcionário, ela tem que fazer todo um treinamento, ensinar ele a mexer nas máquinas, ensinar ele a lidar conhecer o negócio, né, de alguma maneira, em algum grau, tá certo? Agora imagina que eu abro uma nova empresa do mesmo ramo, junto, ou próximo a essa empresa inicial. À medida que o funcionário lá, sai de uma empresa e entra em outra, ele leva todo o conhecimento que ele adquiriu, né, todo o treinamento que ele adquiriu naquela empresa, o investimento que foi feito nele para outra. E isso, assim, o fato de eu ter duas empresas do mesmo ramo vai fazer com que o conhecimento acabe circulando de uma região para outra, de uma empresa para outra. Certo? Isso faz com que eu tenha uma vantagem, mais uma vez, de estar junto, né? Vis-à-vis estar separado. E uma vez, então note que isso é um processo cíclico, né? À medida que eu tenho mais empresas na região, eu tenho mais externalidades, né? Eu tenho mais economia de escala, e vai ficando cada vez mais vantajoso para essa empresa ficar perto dessa aglomeração, e de modo que eu tenho uma tendência a gerar uma concentração nessa região, certo? E aí você vai ter, por exemplo, que empresas acessórias que fabricam embalagem, que fabricam insumos, elas vão começar a produzir, a estruturar a cadeia logística ou tentar se localizar ao redor dessas grandes produtoras, ou desse conjunto de empresas. Então isso favorece com que aquela região se torne propícia para o desenvolvimento de uma determinada atividade, tá certo? Um exemplo clássico disso aqui é o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos. Você vê que em uma região relativamente pequena, você tem uma concentração de inúmeras empresas de tecnologia. Por quê? Porque é exatamente esse processo que eu falei. Tipo, o cara sai do Google, vai trabalhar no Facebook, vai trabalhar na Microsoft. Então, eles ficam circulando de empresa em empresa e essas ideias vão circulando junto com eles, certo? Então, principalmente na questão da tecnologia, né, isso é um fator muito relevante. Então, para as empresas é muito vantajoso ela estar nessa região, porque só aqui provavelmente ela vai encontrar a mão de obra mais qualificada, certo? Ao melhor preço do que ela encontraria em outra região qualquer. Então, isso é um exemplo claro de que eu tenho uma concentração de atividade em uma determinada região. Então, essas economias vão levar à concentração das atividades produtivas em uma região e aí gerar o que a gente chama de aglomeração, né, das empresas, que mostra aquele padrão que eu mostrei para vocês lá no gráfico das indústrias brasileiras. Uma consequência disso, natural, é que eu tenho a migração do capital produtivo, ou seja, se eu vou abrir uma nova empresa e eu olho para as opções disponíveis, eu vou tender a ir para aquela região que já tem toda a estrutura, né, de aglomeração para poder usufruir dessas economias de escala. E também a questão dos trabalhadores, né? O caso do Vale do Silício é um exemplo que eu citei para vocês, que você tem uma migração também de mão de obra, né, para poder trabalhar nessas empresas. Tá? Então, a consequência negativa é que as regiões que estão afastadas dessa região, né, elas acabam sendo prejudicadas nesse desenvolvimento, porque dificilmente vai surgir no meio do nada um novo polo tecnológico, por exemplo, ou então um novo polo automobilístico, né, sem nenhum tipo de intervenção, certo? Espontaneamente. Por quê? Porque não seria racional para o empresário se instalar naquela região, vis-à-vis todas as facilidades, né, que ele teria, e os concorrentes dele têm, se instalando na região que já é concentrada. Então, isso configura aquele padrão que a gente tem, chamado centro-periferia. Você tem uma região de aglomeração, que é rica, ela concentra todas as principais atividades econômicas da região, e as regiões mais afastadas, à medida que eu vou me afastando, vão se tornando cada vez mais pobres. Então, a gente observa muito bem essa configuração lá para o Brasil. Uma outra ilustração que eu quero trazer para vocês, que conversa bastante com aquela mapa industrial, é o mapa da complexidade produtiva. Você vê mais uma vez, o que é que mede a complexidade produtiva? Aqui eu tenho atividades de alto valor agregado. Então, você nota que as atividades de alto valor agregado, elas estão concentradas aqui basicamente no litoral aqui do sul-sudeste, né? Vis-à-vis o resto do Brasil, praticamente, não só o Nordeste, mas o Norte também, que tem atividades de mais baixo valor agregado. Então, note que, tipo assim, o processo natural, digamos assim, ele é contrário a que eu haja um desenvolvimento dessas regiões mais afastadas, né, mais periféricas. E aí é que eu vou entrar com os incentivos fiscais. O incentivo fiscal ele vai ser uma maneira de eu induzir o comportamento dos agentes econômicos, ou seja, de eu estimular os empresários a se instalar nessas regiões, mas preservando a liberdade deles. Ou seja, ao contrário de outros modelos de desenvolvimento, em que o Estado vai lá e cria uma empresa, por exemplo, estatal, aqui não. Aqui eu mantenho a iniciativa privada, né, que tem todas as vantagens, digamos assim, da iniciativa em termos de eficiência, mas eu
dou um estímulo, uma compensação para que ela se instale numa determinada região que eu julgo ser menos favorecida, né? Em função desse processo que a gente acabou de descrever. Então, o incentivo fiscal ele vai atuar compensando essas empresas porque elas abriram mão dessa economia de escala que a gente acabou de comentar. Então, se ela uma vez que ela deixou de se instalar numa região em que ela tinha vantagens, né, inclusive econômicas, de estar localizada lá, estar perto do mercado consumidor, etc., ela vai se localizar numa região distante, então, para isso há uma espécie de compensação, certo? E o incentivo fiscal atuaria dessa maneira. Outra forma de enxergar o incentivo fiscal é que eu estou pagando essas empresas pelas externalidades que elas geram. Eu disse para vocês que à medida que eu concentro empresas no mesmo local, fica mais atrativo para outras empresas se instalarem. Então, à medida que a empresa vai para uma região, ela gera uma externalidade positiva para as empresas ao redor, tornando aquele lugar mais atrativo. Então, o incentivo fiscal, de certa maneira, eu estou pagando aquela empresa por aquela externalidade, aquele ganho que ela não está usufruindo diretamente. Nós vamos abordar agora, certo? Uma vez entendido a questão Nordeste, entendido a lógica por trás dos incentivos fiscais, a gente vai agora tentar relacionar o incentivo fiscal com a eficiência econômica. Esse foi um trabalho que a gente fez. Vamos falar um pouquinho mais de teoria, né, só para situar, e depois eu vou mostrar aqui os resultados da nossa avaliação. Então, o que tem a ver a eficiência com os incentivos fiscais? Existe uma certa crítica do uso dos incentivos fiscais enquanto instrumento de desenvolvimento, tá? Algumas críticas eu trouxe elas aqui. A primeira dela, que eu vou incentivar projetos que são antieconômicos. O que é um projeto antieconômico? É um projeto que é artificial. Ele não se sustentaria, ou seja, ele não gera lucro suficiente para se manter em determinada região, ele só sobrevive artificialmente porque ele é alimentado por incentivos fiscais. Então, isso é uma crítica. Isso reduziria a eficiência econômica. Vou ilustrar um pouco melhor. Então, imagina que Zona Franca de Manaus, as empresas, a Coca-Cola produz invasa, né, no caso, o líquido lá dela, lá na Zona Franca de Manaus. Então, ela tem que pegar um caminhão, pegar a matéria-prima lá no Porto Santos, levar até lá o porto, sei lá, na região da Zona Franca de Manaus, engarrafar, depois voltar para distribuir para o mercado consumidor maior, que é a região sudeste. Então, note que eu tenho um gasto desnecessário de frete, né, nessa região. Então, isso implica ineficiência econômica. Eu gerei um custo desnecessário. Contabilmente, para a empresa, isso não vai afetar, porque ela consegue abater esse custo, né, dos impostos que ela deixou de pagar. Mas, em termos de eficiência da atividade, da economia como um todo, você tem um processo que é ineficiente, né, por natureza. Você adicionou um processo sem adicionar mais produto. Então, você gerou uma ineficiência. Por outro lado, você tem um desestímulo aos projetos que são eficientes. Por quê? Porque você gera uma concorrência, né? Uma concorrência desleal, digamos assim, entre aquela empresa que existiria mesmo sem o incentivo e a empresa que passou a existir apenas por causa do incentivo. Então, por gerar essa concorrência, uma crítica aos incentivos fiscais seria de que ele desestimula os projetos eficientes, tá certo? E outra crítica é que ela induz o sobreinvestimento em capital. Imagina que eu tenho várias formas de produzir um determinado bem. E para fazer essa produção, eu posso combinar diferentes insumos, que a gente resume aqui a economia entre capital e trabalho. Capital seriam as máquinas, instalações, etc. Trabalho seriam os trabalhadores, né? O capital humano, como a gente costuma chamar. Os incentivos fiscais, muitas vezes, eles são voltados para a aquisição de capital físico. Então, mesmo que fosse mais eficiente eu trabalhar com mais capital humano, eu tenderia a preferir o capital físico porque eu vou ter uma vantagem fiscal. Então, isso, digamos assim, geraria um viés na escolha dos produtores. Isso geraria também ineficiência econômica. Então, essas são as principais críticas que dizem que os incentivos fiscais causariam eficiência econômica. Contudo, a gente tem alguns contra-argumentos, né, com essas críticas. Primeiro, que os incentivos fiscais eles funcionam como a gente chama de uma discriminação de preço no mercado monopolista. Traduzindo em miúdos. Imagina que é o seguinte, você cobra imposto proporcional ao benefício que aquela sua região oferece à empresa. Então, se você está numa região que não oferece benefício de estar próximo do mercado, não tem vantagem logística, e não tem, sei lá, às vezes a própria mão de obra não é tão qualificada, então você demanda uma série de investimentos a mais, não é justo, digamos assim, você não está gabaritado para cobrar mesmo nível de imposto de uma região que tem todas essas benesses. Então, na verdade, o imposto, o incentivo fiscal vai funcionar como uma espécie de compensação. E nesse sentido, ela atuaria melhorando essa eficiência econômica, porque ela evitaria essa falha de mercado, né, que a gente viu, das economias de aglomeração, tá certo? Então, essa seria basicamente a nossa o contra-argumento, né, para essas críticas que foram feitas anteriormente. Beleza, mas teoria é uma coisa e prática não necessariamente às vezes casa, né? A gente tem uma ideia, essa ideia faz todo sentido, mas será que ela é corroborada pela evidência empírica? Assim, nós trouxemos algumas evidências, eu não vou me ater a todas elas aqui, mas basicamente eu posso dizer que, via de regra, a gente tem uma evidência positiva, né, dizendo que empresas subsidiadas tendem a ser menos eficientes do que empresas não subsidiadas, tá certo? Mas, obviamente, que essa evidência ela não é tão conclusiva quanto a gente pode imaginar.
Isso varia bastante de região para região e varia bastante de setor econômico para setor econômico. Então, alguns setores, digamos assim, são mais suscetíveis a esses problemas do que outros. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar também fazer uma análise setorial a partir dos incentivos da SUDENE. Então, nosso objetivo vai ser estimar a eficiência das empresas, tá certo? Que são beneficiadas, né, com esses incentivos de redução do imposto de renda, e ver se isso afeta o nível de eficiência delas. Basicamente é isso que a gente quer fazer nesse trabalho, tá certo? Em particular, a gente vai trabalhar com esse imposto de redução do imposto de renda que a gente já havia discutido antes. Tá? Mas vamos entender primeiro o que é esse incentivo de redução de 75% do imposto de renda. Tá? Quem pode receber, quais são as regras, tá? De forma resumida. Para poder você acessar esse incentivo, esse benefício, você tem que chegar na SUDENE, digamos assim, com um projeto. Esse projeto, olha, eu vou implantar uma nova fábrica na região da SUDENE, ou vou expandir uma fábrica que já existe, ou vou modernizar uma fábrica que já existe. E para isso eu quero como contrapartida, né, pelos empregos que eu estou gerando, uma redução do meu imposto devido. O empreendimento, óbvio, tem que estar na área de atuação da SUDENE. Se você não sabe, a área da atuação da SUDENE ela compreende todo o Nordeste e o norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. São regiões que, apesar de ficar na região Sudeste, elas têm características muito semelhantes à região Nordeste. Essa empresa tem que ser optante pelo lucro real. Basicamente, empresas optantes pelo lucro real, qualquer empresa pode ser optante pelo lucro real, primeiramente, mas geralmente não é vantajoso para qualquer empresa. Primeiro, se você é uma empresa que quer faturar até 5 milhões, você opta pelo simples, né? Que você vai ter uma redução de imposto muito maior do que no caso do lucro real, para a maioria dos casos. A partir desse valor, você entra no que a gente chama de lucro presumido. É uma forma simplificada de recolhimento. E se você fatura a partir de 75 milhões, 73 milhões, se eu não me engano, aí você é obrigado a declarar pelo lucro real. Via de regra, as empresas que optam pela SUDENE têm empresas de médio e grande porte. Tá? Então, são empresas relativamente grandes. E essas são, além de tudo isso, as empresas têm que estar enquadradas em uma dessas atividades aí. Existe um decreto que regulamenta isso, né? Infraestrutura, turismo, agroindústria, irrigada, microeletrônica, etc. Então, se eu atendi todas as condições, eu posso pleitear esse incentivo junto à SUDENE, certo? Então, basicamente, esse aí seria o universo. Nós trabalhamos nesse trabalho, né, com os dados da CIF, né, que é o Sistema de Informações de Benefícios Fiscais. Nele a gente tinha 2.178 pleitos, a gente fez alguns filtros na base de dados, pegamos só empresas que tinham um único incentivo, que tinham esse incentivo particular que a gente quer trabalhar, que tinham e algum corte temporal aqui, certo? Até 2017. E aí no final a gente ficou com uma amostra aí de 333 empresas, que com isso que a gente vê que a gente está trabalhando, tá? Qual foi o método que a gente utilizou? Esse método que a gente utilizou chama-se análise envoltória dos dados, análise envoltória pelos dados, né? Que basicamente a gente vai comparar o quanto a empresa produz a partir de uma determinada quantidade de insumo e quanto essa relação insumo-produto é comparada com as outras empresas, tá certo? Basicamente essa é a ideia do DEA. Já vou explicar de uma forma mais didática, tá? Então, para poder usar esse método, eu tenho que definir primeiro quais são os insumos, ou seja, o que a empresa usa para fazer a produção e uma medida que me aproxime da produção, tá? Obviamente, a gente estava limitado pelos dados que a gente disponível, mas a gente utilizou como insumos a quantidade de vínculos, que seria uma medida de trabalho, o valor do investimento, que ela declara, né, que seria uma medida de capital, e a variação da massa salarial 2 anos depois, que seria a nossa medida de produto. Então, a gente imagina que quanto maior a massa salarial, maior a quantidade de produto. A vantagem de usar o DEA é que a gente faz relativamente poucas suposições, então ele é um método robusto, digamos assim. Só que a desvantagem é que ele é sensível, né, a algumas situações nos dados, tá? Questão de ruídos aleatórios e possibilidade de existência de outliers, né? A gente, apesar de ter tratado isso, tá? Então, como um método alternativo, além da fronteira estocástica, além do DEA, nós utilizamos esse método que a gente chama de método de fronteira estocástica, que corrige essas desvantagens aqui que foram apontadas. Então, a ideia é basicamente, eu vou usar esse método, vou ver o que ele diz, e depois eu vou comparar com outro método que faz a mesma coisa, mas assume impostos diferentes. Se os dois disserem a mesma coisa, é porque o resultado é isso mesmo, tá? Basicamente é isso que a gente fez. Mas vamos entender um pouquinho melhor essa história de eficiência e essa história do DEA, tá? Eu preparei com um gráfico para poder ficar claro o que a gente está fazendo. Então, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui nesse gráfico, no eixo vertical, a quantidade de produto que a empresa consegue produzir. E aqui o tanto de insumos que ela utiliza. Imagina que eu tivesse só um insumo, né, para facilitar a nossa vida. Então, aqui a quantidade de trabalhadores e aqui o quanto que ela consegue produzir, tá? Então, aqui eu tenho uma série de empresas. Aqui, no caso, eu tenho 7 empresas. Cada pontinho desse representa uma empresa. Então, ela tem uma quantidade de insumo e uma quantidade de produto. A gente quer saber como é que eu faço para medir a eficiência usando esse gráfico. Basicamente, a gente sabe o seguinte, que quanto mais eficiente a empresa for, menos insumo ela vai usar e mais produto ela vai fazer. Então, quer dizer que eu estou sempre caminhando nessa direção aqui. Ó. Quanto menos insumo eu gasto e quanto mais produto eu produzo, mais eficiente eu sou.
Então, eu vou pegar, basicamente, e olhar as empresas que estão mais perto desse ponto de eficiência aqui e vou eleger elas como sendo eficiente. A partir disso, eu posso desenhar uma envoltória, que a gente chama, né, uma linha aqui, que vai ser a nossa fronteira de eficiência. Então, essa fronteira de eficiência ela vai me dizer o seguinte, qual a possibilidade de produção mais perto possível da eficiência. Então, essas empresas aqui, elas estariam trabalhando ótimo, porque elas estão em cima da empresa, em cima da fronteira, certo? Dessa linha a gente chama de fronteira de eficiência. Se a empresa está aqui em cima, a gente chama de unidade eficiente. Então, eu digo que essas empresas aqui são eficientes, tá? E as empresas que estão abaixo? As que estão abaixo, elas estão trabalhando na ineficiência. Por quê? Porque com a mesma quantidade de insumo, essa empresa aqui, ela consegue produzir mais, né? Portanto, eu tenho um gap aqui, que seria a ineficiência, tá? Então, a ineficiência vai ser basicamente a distância dessa unidade aqui com relação à fronteira. Essa seria a nossa medida. A gente padroniza aqui, quem está em cima da fronteira tem 1, né? A eficiência é 1, e as outras unidades que estão abaixo da fronteira, elas têm alguma coisa que varia entre 0 e 1, tá certo? Então, quanto mais perto de 1, mais eficiente. Quanto mais perto de 0, menos eficiente seria a unidade. Então, isso aqui seria uma maneira de você entender, assim, esquematicamente, né, o que o DEA faz. Agora, vamos mostrar os resultados, tá? Aqui, esse gráfico aqui já é com os nossos dados. Aqui a gente vê mais que eu tenho uma nuvem de empresas, né? Cada pontinho desse é empresas. Lembrar aquelas 333 que eu falei? Os pontinhos que estão sobre a fronteira são as empresas que a gente considerou eficiente, que a gente usou para desenhar a fronteira, certo? E as empresas que estão abaixo seriam aquelas que a gente usou, que são as empresas ineficientes, tem algum grau de ineficiência, tá? Então a gente percebe, de cara, a gente percebe que eu tenho poucas empresas eficientes, ou seja, se você olhar as empresas que estão em cima da fronteira são poucas, comparado com o total, e eu tenho uma variabilidade muito grande aqui embaixo, ou seja, tem empresas que para a mesma quantidade de insumo, ela produz quantidades muito diferentes de produto. Então, isso mostra que existe uma discrepância, digamos assim, uma possibilidade de melhoria muito grande. Porque se essa empresa passasse a adotar as melhores técnicas, de modo que ela fosse eficiente, ela conseguiria produzir muito mais. Grande parte das DMUs, a maior parte das empresas está trabalhando com algum grau de ineficiência, né? Mostrando essa nuvem aqui que eu tenho aqui embaixo. Então, basicamente, eu tenho uma margem grande, né, de melhoria. Se essas empresas melhorassem os processos delas, elas conseguiriam produzir uma quantidade muito maior. Então, basicamente, essa é a ideia inicial aqui. Só que o que acontece? O fato da empresa estar distante da fronteira não necessariamente se deve a ela ser ineficiente, mas às vezes é o próprio setor que ela está. Como assim? Existem setores que são naturalmente mais eficientes do que outros. Por quê? Porque existem setores em que o nível de avanço tecnológico já está muito maior, né, por características próprias dele, do que outros, né? Então, não seria muito justo eu fazer essa comparação juntando todas as empresas num bolo só. Por isso a gente fez uma estimação separada para cada setor, certo? Então, é possível que eu tenha empresas eficientes que estão em setores que são ineficientes. Então, a gente optou por mensurar essas fronteiras de forma separada, então é como se tivesse feito um gráficozinho daquele ali para cada setor das empresas. Para poder ilustrar isso, primeiro a gente colocou aqui em forma de mapa, tá? Esse mapa aqui, lembra, a eficiência ela varia de 0 até 1, o vermelhinho é o que é muito eficiente e o azulzinho seria o que é menos eficiente, ou seja, está mais distante da fronteira, aqui está em cima da fronteira. Se você olhar aqui a distribuição dessas empresas, né, dessa estimação que a gente fez por setor, no mapa da região da Sudene, tá? A região da Sudene seria, na verdade não está marcada aqui, tá? Essa linha vermelha seria a região do semiárido, né? Que seria uma região de interesse da Sudene. Por isso que essa parte norte aqui de Minas e do Espírito Santo acaba entrando. Você nota que aqui eu tenho uns pontinhos vermelhos aqui no interior do Ceará, mostrando que eu tenho um grupo aqui de empresas eficientes, né? Nessa parte. Eu tenho alguma coisinha aqui em Pernambuco, um pouquinho aqui no Piauí e aqui no norte do Espírito Santo. Então, as nossas empresas eficientes, a maior parte delas está no Ceará. Então, isso é um indicativo forte aqui, que inclusive está motivando um novo trabalho que a gente está desenvolvendo junto com a Secretaria, Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, certo? E aqui a gente nota que, de forma geral, a gente tem concentrações mistas, a maior parte das empresas estão em torno de 0,8, né? Aqui dentro do Estado, ou seja, mostrando que eu tenho uma margem de pelo menos 20% de aumento de produto para o mesmo nível de insumo. Então, a gente tem a concentração de empresas eficientes no Ceará, como eu já falei. A gente tem alguma coisa aí no Maranhão e Norte de Minas, que apresenta as empresas mais ineficientes, né, que serão as mais perto do azul. Aqui eu tenho essa região aqui que a gente chama de Matopiba, né, que seria essa região aqui, que é um pouco do Piauí, no Maranhão, e ela é uma região que está se desenvolvendo ainda, né, sobre a produção agrícola, né, parte de produção de soja, etc., tá, no sul do Piauí e aqui no extremo oeste baiano. Mas, por incrível que pareça, ela apresentou resultados que a gente esperava fossem resultados mais eficientes. E a gente também encontrou empresas pouco eficientes aqui no Agreste e no extremo oeste baiano, né, como a gente tinha nomeado aqui. Aqui a gente está comparando a estimativa que a gente fez, aquela geral, né, que é aquela primeira que a gente mostrou, com a estimativa por subgrupo. Se você olhar aqui, você observa exatamente o que a gente tinha observado. Eu vou ler o gráfico, né, para ficar mais fácil para vocês. É mais fácil olhar aqui pela média. Se você olhar, quando eu estimo com todas as empresas juntas, eu olho que a eficiência é 0,77, a eficiência média. Ou seja, que aqui em média as empresas estão 23% longe do que seria o eficiente.
Já quando eu faço essa eficiência separada por setor, isso sobe, né, para 86%, ou seja, quer dizer que as empresas estão só 14% distante do que seria o seu benchmark, seria a empresa ótima. Então, a gente nota que, de fato, existe uma diferença de eficiência, que essa diferença de eficiência ela se deve ao setor. Tá? Ela não é porque as empresas são ineficientes, e sim porque os setores em que elas atuam não são muito eficientes. Isso já é um insight para a gente dar para a Sudene. Que, no caso, olha, talvez a política pudesse ser redesenhada para considerar setores mais eficientes, ou pelo menos para priorizar setores mais eficientes. Por quê? Porque com a mesma quantidade de insumos eu consigo gerar uma quantidade maior de riqueza. Aqui eu tenho a análise da distribuição por setor, certo? Aqui vocês olham basicamente que a eficiência por setor ela está mais perto do 1, né? Elas estão mais afastadas aqui, ilustrando mais uma vez aquilo que a gente mostrou antes. A gente vê alguns setores aqui bem discrepantes. A gente tem, por exemplo, aqui o setor de transformação em madeira. Aqui eu acho que tem o polo moveleiro, né, do Marcos, se não me engano. Ele tem um nível de eficiência bem alto, tá? As empresas dele todas estão trabalhando numa região de eficiência bem grande. E aqui no contraponto a gente tem alimentos e bebidas, que tem um nível de eficiência bem baixo. Robustez. A gente, como eu disse, a gente fez o mesmo processo, só que agora considerando o método de fronteira estocástica ao invés do método DEA. Não vou ler a tabela com vocês, mas basicamente vou resumir aqui o que a gente concluiu. Primeiro, a gente corroborou o que a gente havia descoberto antes, que a maior parte do desvio com relação à fronteira, ela se deve à ineficiência, tá? Ela não se deve a fatores aleatórios. Uma coisa interessante que a gente notou é que a maior parte das empresas que a gente está trabalhando, elas usam mais trabalho do que capital. Ao contrário do que aquela crítica que a gente tinha colocado adiante, né, de que existe um incentivo a elas investirem mais em capital do que trabalho. Então, basicamente, eu posso dizer que são empresas que são geradoras de emprego nesse sentido. Então é isso. Basicamente, em resumo, tirando o tecnicismo, é isso que essa tela dá pra gente. Tá? Aqui são mesmo gráfico anterior, só que estimado por fronteira estocástica, virtude dela, você nota que o padrão é bem semelhante. Tá certo? Aqui eu tenho mais informações, porque o fronteira estocástica é um pouquinho menos exigente em termos de quantidade de dados. Então eu consegui estimar para mais setores. Mas o padrão que você observa é relativamente parecido. Então as considerações finais dessa parte, basicamente aqui eu tenho um nível de eficiência global baixo, se eu considerar as empresas como um todo, de modo que muito dessa ineficiência ela se deve ao setor, de modo que eu estou acabando incentivando setores que não são tão eficientes, né? Então, a eficiência da economia como um todo pode acabar sendo prejudicada por causa disso. Os processos produtivos, eles são intensivos em fator trabalho, de modo que era de se esperar, né? Dado que a moeda de troca, digamos assim, do empreendimento para ele receber o incentivo, ele gerar empregos, né? Então, era o que seria de se esperar. Isso cala uma crítica, né, de que é a sobreinvestimento em capital. A gente também notou que existem algumas empresas eficientes no semiárido, principalmente no interior do Ceará, certo? O que é uma coisa positiva, dado que é uma das prerrogativas aí que a Sudene tem. Aqui a gente citou alguns destaques. Basicamente, uma recomendação que nós fizemos lá para a Sudene foi que ela poderia cobrar uma contrapartida de nível de eficiência para as empresas, ou seja, como contrapartida para o recebimento do incentivo fiscal, que ela se comprometesse com metas de eficiência. A terceira parte do nosso trabalho foi analisar o impacto dos incentivos fiscais, propriamente dito. O impacto aqui, você vai entender como sendo a efetividade, né? Se lá a eficiência, que seria a efetividade. Será que a política ela está de fato melhorando o mercado de trabalho? Ela está de fato gerando emprego, colaborando para o desenvolvimento da região? Então é isso que a gente vai ver aqui. Então nosso objetivo aqui seria avaliar esse impacto, como é que essa empresa afeta o mercado de trabalho, principalmente contratação de trabalhadores pelas empresas que recebem o incentivo de redução do imposto de renda. A gente vai então entender como é que essa política está de fato colaborando para o desenvolvimento da região. A metodologia que nós utilizamos foi um método chamado diferença escalonado, a gente vai entender mais ou menos a intuição dele. Ele considera as diferentes rodadas, né, ao longo do tempo. Eu vou explicar isso aqui com mais calma daqui a pouco. Via de regra, né, quando a gente está fazendo a avaliação de impacto, a gente precisa de dois grupos. Né? Um grupo que a gente chama de tratamento, que é o que recebeu a política, e um grupo para ser a nossa comparação. Então a gente compara os dois e afere se houve efeito da política ou não. Então nosso grupo de tratamento para as empresas que receberam incentivo fiscal, a gente trabalhou, como a gente falou, com os anos aqui entre 2011 e 2019. E os grupos de controle, que seria nosso grupo de comparação, são as empresas que são parecidas com essas empresas, só que elas não foram contempladas, elas nunca receberam incentivo fiscal. E aí, como robustez, a gente olhou um grupo de controle alternativo, vou já explicar com mais calma isso aqui. Então, primeiro, para você entender o que é o diferenças, eu tentei mostrar aqui de uma maneira bem gráfica para vocês entenderem. Primeiro, eu vou mostrar o que a gente chama de diferença canônico. O que é o diferença canônico? Ele é o diferenças mais simples. Se você entender isso aqui, você entende um pouco do que seria o diferença escalonado que a gente mostrou, tá? Então, imagina o seguinte, que eu tenho aqui o nível de emprego, tá, das empresas, e aqui eu tenho o tempo. E eu divido esse tempo em duas partes. Uma parte que eu digo que é antes da política, ou seja, antes de eu receber o incentivo fiscal, e depois da política, depois que a empresa recebe o incentivo fiscal.
Se eu observar ao longo do tempo, né, antes da política, eu observaria uma trajetória. Eu espero que essas trajetórias, né, elas sejam semelhantes, porque as empresas são parecidas. Né? Lembra que a gente escolheu a empresa do grupo de controle, que eu estou retratando aqui pelo azul, semelhantes às empresas que foram beneficiadas. Então, essas duas empresas são iguais, né, são semelhantes antes da política. Se isso continuasse, né, ou seja, se não tivesse política, eu espero que isso aqui continuasse. Ou seja, a empresa ia continuar seguindo a mesma trajetória, com a mesma distância aqui de uma para outra, tá? Só que uma vez que a política aconteceu, opa, eu observei um salto aqui, certo? Então, a empresa vinha gerando uma determinada quantidade de empregos, quando passou a política, ela, opa, deu um salto na quantidade de empregos. Então, o que acontece? Eu posso inferir que esse pedaço daqui para cá, ele se deveu ao efeito da política. O modelo chama diferenças por quê? Porque eu consigo achar esse efeito pegando a diferença daqui para cá e subtraindo a diferença daqui para cá. Né? E você vai pegar só esse pedacinho, tá? Então, assim que eu chego no efeito da política. Como é que funciona, então, diferença escalonada? Que eu tenho vários períodos e várias rodadas de tratamento. A ideia é bem parecida. Só que agora eu vou fazer um exemplo aqui com duas rodadas. Então, suponha que eu tenho um período antes da política e o período depois da política. Só que depois da política eu dividi em dois subperíodos. Teve um período em que algumas empresas receberam e outras não, e depois outras empresas entraram. Tá? Então, no começo, nada mudou. Antes da política, todos os três grupos estavam andando paralelo uns aos outros. Aí, na primeira rodada, o primeiro grupo, né, que eu chamo que é o grupo vermelho aqui, recebeu o incentivo, então ele teve um salto, como era de se esperar. Esse que seria o efeito da política após um período. E no período seguinte, a segundo grupo recebeu o incentivo. Então esse aqui, que recebeu na segunda rodada, teria esse efeito aqui da política. Só que o que acontece? No período seguinte, o grupo vermelho continuou incentivado. Então a política continuou fazendo efeito. Então o que eu observo? Mais um efeito aqui. Tá certo? Então esse aqui seria o efeito para o corte 1, o efeito para o corte 2, para as empresas que entraram nessa rodada e passaram 2 períodos com a política aqui. Quem entrou na segunda rodada passou um período. Então, o que seria o efeito total? Ele vai ser uma média ponderada, tá? Não vou explicar com detalhes desses dois efeitos aqui, tá certo? E eu posso ter mais outros detalhes que eu coloquei aqui, né? O que a gente chama de efeito calendário, que basicamente é qual seria o efeito médio de um período específico, ou seja, eu passar um ano recebendo incentivo fiscal, qual é o efeito? Isso é o que a gente chama de efeito calendário. E o efeito grupo é, tanto faz eu receber um período na primeira rodada, na segunda, o efeito de ter um ano é o mesmo. Então, é isso que a gente busca responder, tá certo? Então, só para vocês terem uma intuição de como é que a gente fez fez essa análise. O que a gente observou? Basicamente, a gente observou uma elevação aí de 9,8% na quantidade de vínculos formais das empresas que receberam o incentivo fiscal comparado com as que não receberam, com todas aquelas ponderações que a gente falou para vocês. A gente não conseguiu observar efeitos sobre o salário médio. O que isso indica? Que se eu aumentar a quantidade de vínculos, não aumentei o salário, eu tenho várias explicações. Uma delas é que os empregos que estão sendo gerados são empregos que estão em linha com o mercado, né? Eles não estão, digamos assim, gerando empregos extraordinariamente melhores. Tá? O efeito positivo ele é observado para os 7 primeiros anos da política, depois de 7 anos, de forma geral, ela deixa de fazer efeito, pelo menos nessa avaliação, tá certo? E quando a gente faz aquela análise por grupo, a gente notou que quem recebeu o incentivo entre 2011 e 2015 teve um efeito maior. Né? Durante 4 anos, ela teve um efeito médio de 13,8%, ou seja, um aumento maior ainda na quantidade de vínculos. Tá certo? Como robustez, o que a gente fez? Primeiro, só para explicar para vocês aqui, mais importante do que o resultado é entender um pouco a ideia, tá? O que é o viés de seleção? Eu disse para vocês que eu peguei empresas parecidas com as empresas do grupo de tratamento, só que não receberam incentivo. Aí a pergunta que fica, se ela era elegível, se ela era parecida, por que ela não pediu o incentivo? Não faz sentido, né? Então isso a gente chama de viés de autoseleção. Provavelmente tem alguma coisa nessas empresas que a gente não conhece que fez com que elas não fossem atrás do incentivo. Ou porque a pessoa não é motivada, ou porque ela tem algum impedimento jurídico, enfim, algum outro impedimento que fizesse com que elas não recebessem incentivo. Então, para poder tratar esse viés, para a gente não estar considerando erroneamente essas empresas, dizendo que elas são parecidas quando elas de fato não são, o que a gente faz? Teste com outros grupos. Uma possibilidade foi pegar as empresas que receberam tratamento nos períodos posteriores e comparar elas com as empresas que receberam tratamento antes. Então, naquele nosso gráfico, seria a empresa que recebeu tratamento só na segunda rodada, eu vou usar ela no primeiro período para comparar ela com quem recebeu na primeira rodada. Então, isso aqui foi uma possibilidade. E depois a gente também fez a comparação com outras empresas que elas estão fora da região da Sudene. Ou seja, elas não poderiam receber incentivo fiscal porque elas não se enquadram. Elas estão aqui em Minas Gerais e Espírito Santo, fora da área de atuação da Sudene. Então, quando a gente fez esses dois testes, basicamente os resultados eles corroboram a estimativa principal, ou seja, o resultado é praticamente igual, mais ou menos 9% de aumento na quantidade de vínculos, mostrando uma robustez do nosso resultado.
Por fim, nós fizemos uma outra análise, que foi uma estimação por município. O que acontece? Uma vez que a empresa se instala no local, ela não gera, como eu falei para vocês, ela atrai mais empresas para perto dela. Ela estimula a atividade econômica naquela região, principalmente porque são empresas grandes, que a gente está tratando aqui. Então, o que acontece? O benefício dela não são só os empregos que ela gera diretamente, mas os empregos das empresas que se vieram para aquela região por causa dela. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma estimação usando a mesma técnica, só que a nível de município. Por quê? Porque do município a gente vai conseguir captar os empregos de todas as empresas do município. Então, se aumentou o número de empregos porque vieram mais empresas para lá, a gente vai conseguir captar. E foi exatamente isso que aconteceu, tá certo? Então, os empreendimentos eles podem gerar os empregos que a gente chama de empregos indiretos, que não estão necessariamente dentro da fábrica, e ele não vai ser captado pela estimativa anterior, porque a gente só considerou os empregos dentro da empresa. Tá? Então, a gente usou a mesma estratégia, estimando a nível de município, e a gente mostrou que houve um aumento de 3,2% no número de empregos formais dos municípios. Isso mostra, né, então presta atenção, esse percentual parece menor. Lá dizia que era 9% da empresa e 3,2% do município. Só que note que tem muito mais empregos dentro do município do que dentro da empresa. Então, note que esse percentual é bastante expressivo. Um outro fato interessante é que quando a gente considera o município como todo, o efeito dura os 10 anos, que é o prazo que a empresa pode gozar, né, desse incentivo fiscal. Então, ele dura durante todo o período. Então, assim, isso reforça os nossos achados anteriores, né, mostrando que, de fato, parece que a política tem efeito. Tá? Então, a gente pode fazer algumas conclusões finais. Basicamente, a gente pode concluir, né, que essa política ela é efetiva em elevar a taxa de emprego das empresas beneficiadas, em função daquela nossa primeira avaliação. E também, é plausível a gente supor que existe um transbordamento, ou seja, existe um efeito para as empresas que circundam, né, que orbitam aquela empresa que foi incentivada. Então, quando a gente observa o efeito para município, basicamente o que a gente estava vendo é esse efeito dessa externalidade. Aqui são alguns avanços, né? Algumas coisas a gente fez, outras coisas estão sendo feitas. Uma questão que a gente pode levantar aqui é a questão do custo-benefício. Ora, a empresa ela tem o Estado deixa de arrecadar um determinado valor, né, por conceder o incentivo fiscal. A questão será que a quantidade de emprego que foi gerado ela compensa a quantidade de recursos que o Estado está abrindo mão? Não seria melhor pegar esse dinheiro e dar para as pessoas ou investir em outra política? Isso é uma questão que está em aberto. Nós fizemos essa análise de custo-benefício, só que os dados são um pouco limitados, e aí as nossas conclusões são um pouco, como é que pode dizer? Não são tão fortes assim. Tanto é que eu optei por nem trazer os resultados aqui, tá certo? Mas assim, isso é um ponto em aberto. Outra questão é a análise setorial. A gente viu que o efeito global, para todas as empresas, ele existe e ele é positivo. Mas será que existem setores que são mais geram um impacto maior do que outros? É provável que sim, certo? Nós chegamos a fazer essa análise aqui e a gente viu que um setor, se não me engano, de alimentos e bebidas era um dos setores que geravam mais impacto, né? Então, esse resultado a gente está trabalhando porque nossa amostra ela se tornou um pouco reduzida devido aos filtros que a gente fez. Mas ela, se Deus quiser, vai sair um working paper, um letter, tratando especificamente dessa análise setorial. E é isso, pessoal. Assim, basicamente, essa era conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, tá? Espero que tenha sido do interesse de vocês. Quero ressaltar, né, que esse trabalho ele foi vitorioso, é sempre um prazer trabalhar lá com o pessoal da SUDENE, e ele resultou em alguns prêmios, né? A gente foi premiado com o prêmio da Secretaria de Tesouro Nacional no ano passado, e também tiramos o primeiro lugar no prêmio da AMPEC Nordeste, né? Então, assim, de fato, foi um trabalho que foi bem validado, e por isso eu me sinto honrado e feliz de poder trazer e compartilhar ele aqui com vocês. E é isso, muito obrigado, agradecer mais uma vez o convite, Joiciane e o Nini.